Fala, gente, aqui é o professor Mas e esse é mais um episódio do programa em podcast Advogando em Administrativo. Hoje eu tenho a honra de receber uma vez mais o professor Fabrício Bolzan para falar sobre a recentíssima decisão do STF da semana passada a respeito da advocacia para planos de saúde. Então nós vamos ter um evento no dia 2 de outubro, as 15 mais importantes teses de advocacia contra planos de saúde. A inscrição tem um valor simbólico de R$ 37,00. Você consegue se inscrever clicando no link que está na descrição desse vídeo ou na minha bio do Instagram, no perfil @professor Maza. Bolzan, a live deu uma caidinha na versão anterior aqui, então você me desculpe, eu vou repetir algumas das perguntas. É possível liminar para tratamento ou procedimento fora do rol da ANS? Que rol é esse, Bolzan? Sim, é possível. O rol da ANS é o rol mínimo de procedimentos que os planos de saúde devem cobertura em relação aos consumidores. Então, envolve tratamento, envolve fornecimento de medicação, envolve cirurgias. Então, a Agência Nacional de Saúde, que é a agência reguladora, ela tem essa incumbência de regulamentar o setor e fixou ali um rol de procedimentos obrigatórios. Esse rol, mas é um rol mínimo. Por mais que tenhamos lá uma decisão de 2022 no STJ falando que era um rol taxativo, prevalece ainda que é um rol mínimo. E a decisão da semana passada do Supremo, quando fala que é constitucional a imposição de cobertura de tratamentos ou procedimentos fora do rol, ela vai na mesma linha, de que é um rol mínimo. Mas o Supremo colocou ali uma série de requisitos cumulativos para conseguir esse tratamento na via judicial. Então, respondendo à sua pergunta, é possível conseguir eliminar, sim, para tratamentos fora do rol da ANS, porque é um rol mínimo, é um rol exemplificativo, em que o Supremo tem endurecido aí um pouco mais os requisitos para conseguir eliminar. Mas ela é possível sim, mas... Se eu entendi bem, então, Bolzan, essa decisão da semana passada do STF dificulta a concessão de liminar contra planos de saúde? Sim, ele impõe uma série de requisitos cumulativos para conseguir a liminar contra planos de saúde. É na linha do que decidiu o Superior Tribunal de Justiça lá em 2022, mas em 2022 o ministro Salomão bateu na tese que era um rol taxativo. Rol taxativo mitigado, né, porque admitia exceções, mas taxativo. E aqui o Supremo, quando diz que a norma é constitucional, quando prevê a cobertura para além do rol, eu entendo que ele ratifica a posição que sempre foi de se tratar de um rol mínimo, de um rol exemplificativo, mas ele dificulta ao estabelecer ali 5 requisitos cumulativos para conseguir eliminar. Isso está na linha, Bolzan, que a gente vem falando a cada semana aqui, que a advocacia contra planos de saúde é um nicho que já está estabelecido e que só vai crescer. E só que exige uma preparação específica, não adianta sair pegando o caso por aí, aceitando que a gente advogue para o cliente sem uma capacitação específica. E nesse sentido, né, Bolzan, nós vamos fazer um evento no dia 2 de outubro, fechado pelo Zoom, para quem se inscrever. O link está na minha bio do Instagram ou na descrição desse vídeo. O valor da inscrição é um valor simbólico de R$ 37,00 e você vai falar sobre as 15 teses mais importantes na defesa contra planos de saúde. Ô Bolzan, fala um pouquinho, claro que você não precisa abordar as 15 teses, o evento vai ser um evento com informações mais detalhadas, mas fala uma ou outra aí, só para dar um gostinho para a gente. Essa é uma delas, né? Como conseguir eliminar contra planos de saúde, como conseguir eliminar para tratamento off-label, que é aquele tratamento experimental, como conseguir eliminar para um ex-empregado que tem ali uma doença grave e está acabando o prazo de permanência, que a Lei 9656 permite que ele continue com o plano de saúde. Como é que fica o aposentado, né, que contribuiu ali mais de 10 anos? Será que ele pode ficar para sempre no plano de saúde?
mesmo aposentado, desde que arque ali com as parcelas mensais. Muito comum tratamento para crianças com autismo, tratamentos alternativos que são recusadas as coberturas para esses tratamentos, e nós vamos ensinar ali como é possível conseguir eliminar. Então, aumentos abusivos, né, que a gente sempre tem, fidelidade para sair do plano. Muitas vezes cobra um ano, como do meu amigo professor Maza, né, que eu estou sabendo que estão cobrando de forma indevida, mas às vezes cobra o prazo de 60 dias. E é indevido isso. O consumidor não precisa pagar mais 60 dias. Então, nós falamos de 15, Maza, mas se o tempo der ali, é capaz de falar demais, porque o que não faltam são demandas contra planos de saúde, tamanhos os abusos cometidos no mercado de consumo. Ô, Bolzan, a semana passada o STF então tomou essa decisão que deu uma endurecida nos requisitos para concessão de liminar contra plano de saúde. Você mencionou uma decisão do STJ em 2022 do ministro Salomão. O conteúdo das duas decisões não é exatamente o mesmo, né? Qual que é a diferença fundamental entre a decisão da semana passada e a que o STJ já tinha dado? Na prática, Maza, na prática, é o mesmo sentido de que endureceu a vida do advogado para conseguir eliminar. E é isso, né? A advocacia não é para os fracos, né, Maza? Ninguém vem conversar com a gente com uma coisinha fácil de resolver. É sempre problema e cada vez mais problema. Então, dificultou um pouco mais a vida do advogado, porque tem que provar no início da ação os 5 requisitos que foram estabelecidos ali no voto do ministro Luiz Roberto Barroso. Mas, na minha visão, a grande diferença é, enquanto em 2022 o ministro Salomão disse que o rol era um rol taxativo e admitia exceções, né, para conseguir fora do rol, ele tinha que preencher tais requisitos. Aqui o Supremo diz que a lei é constitucional ao possibilitar a cobertura fora do rol do INSS. Então, na minha visão, o Supremo aqui ele entende que é um rol mínimo, é um rol taxativo, mas que tem que preencher ali 5 requisitos cumulativos. No final das contas, vai dar no mesmo resultado, mas a gente conseguir eliminar no escritório, mesmo com a vigência da lei, ou melhor, da decisão do STJ, que foi de junho de 2022 até dezembro de 2022, quando veio a alteração da lei, que foi objeto agora da declaração de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal. O objetivo é o mesmo, dificultar a vida do consumidor para conseguir eliminar. O STJ entendendo como um rol taxativo que admite exceções e o STF entendendo como um rol exemplificativo, mas que para conseguir o tratamento fora do rol tem que apresentar ali a comprovação do preenchimento do voto do ministro Barroso. Bolzan, conversando com você um pouquinho antes aqui da gente abrir o sinal da live, você disse que é o Supremo Tribunal Federal, uma vez mais, legislando. Essa decisão deles contraria alguma norma da 14454 ou simplesmente eles preencheram uma lacuna num tema que não tinha norma? Qual que é o contraste dessa decisão do STF com aquilo que já tinha sido legislado? Então, Maza, a lei de 2022, de dezembro de 2022, ela veio como uma resposta da sociedade, encampada pelo senador Romário, que foi um grande jogador e está se mostrando um grande senador também. Foi no sentido que tem uma filha com deficiência e ele não permitiu, e ele falou, Maza, publicamente à audiência, vieram me propor milhões para derrubar esse projeto de lei, e eu não aceitei. Então, olha que bacana, né? Ouvir um político falando dessa forma por uma causa muito maior do que qualquer dinheiro que poderiam oferecer para ele, né? Então, foi uma resposta da sociedade a essa decisão do ministro Salomão, que com todas as vênias possíveis e imagináveis, né? O relator aí da reforma do Código Civil, na nossa visão, não foi ali uma decisão adequada. O rol sempre teve um entendimento de mínimo.
Então, quando vem a lei em dezembro de 2022, ela vem como uma resposta à decisão de Salomão, que falava que era um rol taxativo. Essa lei ela veio para deixar claro que o rol é um rol mínimo, é um rol exemplificativo. Então, quando o Supremo vem e diz que a lei é constitucional, mas tem que preencher os 5 requisitos, pode parecer uma interpretação de que está contrariando a previsão legal. Mas eu não interpreto assim. Eu interpreto que dificultou a vida do advogado para conseguir essa liminar, sem sombra de dúvidas. Por isso que ele precisa estar preparado mais do que nunca para entrar com essas demandas e não perder a chance da liminar, porque senão é uma ação que vai demorar 2 anos, o paciente morre. Não vai dar. Ele tem que conseguir eliminar, né? Então, eu não entendo o que contraria nesse ponto de ser um rol mínimo, mas dificultou a vida do consumidor para conseguir eliminar quando determina a necessidade de 5 requisitos cumulativos. A lei não exige tudo isso. A lei exige alguns, né? Como, por exemplo, a prescrição médica, a evidência de que aquele tratamento é um tratamento adequado pelas cientistas para aquele consumidor, né? Então, tem que ter lá, por exemplo, uma pesquisa comprovando que é adequado para aquele consumidor, uma pesquisa científica, mas não 5 requisitos cumulativos. Então, o Supremo, na minha visão, veio legislar e não é a função dele legislar. Bolzan, te agradeço pela participação uma vez mais, que você, com muito carinho, vem fazendo durante essas semanas, e queria convidar quem assiste essa live, quem ouve esse podcast, a se inscrever no workshop As 15 Teses Mais Importantes contra Planos de Saúde. Vai ser um workshop fechado pelo Zoom, não vai ser transmitido nas redes, não vamos colocar reprise nas redes. Você se inscreve pelo valor simbólico de R$ 37,00, clicando no link que está na descrição desse vídeo ou na minha bio do Instagram, @professor Maza. Obrigado, Bolzan. A gente se vê, se Deus quiser, semana que vem. Obrigado, Maza. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Valeu. Até mais, gente. Abraço para